Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medidas. O que acontece quando a gente coleta um dado, quando faz uma observação, como nós expressamos, né, com as unidades adequadas e finalmente como que a gente pode representar dados de tal maneira que eles possam ser estudados. Nós temos que lembrar que fazer a observação, coletar dados de um certo fenômeno não constitui estar fazendo ciência. É necessário entender e processar esses dados, como eu disse para vocês, quando explicamos um pouquinho, de uma forma breve, o método científico, não é? Não é apenas observar, tem que organizar e pensar exatamente os aspectos que são importantes em cada fenômeno que a gente estuda. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medidas, porque é algo importante quando a gente observa uma grandeza, como que a gente obtém o seu valor numérico, não é isso? E mais importante ainda é como expressar, né, essa medida realizada, que é o que nós chamamos das unidades. As unidades são pensadas também, aliás, é uma ciência, né, da metrologia para pensar adequadamente as unidades, porque uma unidade expressa uma grandeza expressa erradamente, ela pode ser inútil. E, finalmente, nós queremos aprender como representar. Eu tenho uma coleção de dados, normalmente essa coleção de dados, para ser melhor entendida, precisa ser expressa, precisa ser representada na forma certa. Há maneiras da gente representar, há maneiras da gente expressar as grandezas físicas, de tal maneira que seja conveniente. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Então vamos começar falando da medição. Nós vamos realizar uma medida. No que consiste realizar uma medida? Fazer a medida consiste em tomar alguma coisa que eu quero quantificar e comparar com um padrão, não é? É sempre assim. Nós queremos medir, por exemplo, o tamanho médio das pessoas nessa sala. Para isso, nós temos que comparar todas essas pessoas com um determinado padrão, que é o metro, no caso, e ver como que eles se comparam com o metro para poder quantificar. Então, realizar uma medida sempre é fazer uma comparação com um padrão. Claro que eu já estou assumindo que nós sabemos a natureza da grandeza que vai ser medida. Então, trata-se de um comprimento, de uma massa. Bom, isso nós vamos ver daqui a pouco as unidades. Mas a medida, em essência, representa a comparação com um padrão. E quando nós realizamos comparação com um padrão, obviamente, daqui sai um valor numérico. Então, nós temos um valor para a grandeza. Esse valor numérico, ele é resultado da medida que eu realizei. Então, eu peguei, né, vou medir alguma coisa, eu comparei com o padrão, fiz uma comparação, então aqui é necessário ter o padrão, e daí saiu um valor numérico, que na verdade vai me dizer como é a grandeza que eu estou medindo com relação ao padrão. Quantas vezes ela é maior, menor, não é? E dessa comparação sai o valor numérico, e o padrão já me ajuda a ter a unidade. Então, quando a gente faz a comparação com um padrão, obviamente, nós já estamos preocupados em estabelecer uma unidade, não é verdade? Claro que as medidas, elas têm que ter instrumentos adequados para serem realizadas. E essa comparação com o padrão, né, de uma certa grandeza física, obtendo um valor numérico, ela tem duas formas de ser realizada. Tá certo? Ou ela é realizada de uma forma direta ou de uma forma indireta. Então nós temos grandezas físicas que são medidas diretamente. Por exemplo, tempo. Se eu vou medir o tempo decorrido entre o início e o fim da minha aula, você não precisa nada mais do que um relógio que marca o início, marca o fim, não é isso? E você tem uma medida de uma grandeza de um fenômeno físico que é a duração da aula aqui no caso.
Ou então você vai medir um comprimento. Normalmente, medidas de comprimento podem sim ser feitas de forma direta. Vou medir o tamanho dessa mesa, vou medir o tamanho dessa caneta e assim por diante. Essas são medidas que, feita a comparação, ela já lhe fornece o valor numérico da grandeza. Agora, às vezes não é possível fazer isso. Por exemplo, nós vamos medir a velocidade de um objeto. Para medir a velocidade de um objeto, você tem que normalmente saber, né, a definição da velocidade, que é uma grandeza, e ela vai dizer para a gente qual é a taxa de variação do espaço com o tempo para um objeto em movimento. Então você tem que saber quanto percorreu e quanto tempo gastou. Então, fazer uma medida da velocidade normalmente não vai ser obtida com um único instrumento de uma forma direta. Então, essa é uma medida indireta para essa grandeza. Temperatura, por exemplo, né? Se eu perguntar para você qual é a temperatura da sala agora, é uma medida direta. Basta você olhar no instrumento, no termômetro, ele vai te dar uma medida, vai dar um número, né? Com a unidade, obviamente. Nós já vamos entrar na unidade, mas essa é uma medida direta. Então, as medidas das grandezas podem ser feitas de forma direta ou de forma indireta. E normalmente nós temos, né, como eu dei exemplo aqui, temperatura, tempo, distância. Aqui eu teria velocidade, e outras, né, muitas grandezas que nós temos. Né? Vou medir a densidade de um objeto. Né? Para medir a densidade de um objeto, obviamente eu tenho que medir a sua massa e tenho que medir o seu volume. Então, também é uma grandeza que vai ter uma medida indireta e assim por diante. Então, nesse contexto, onde sempre, para fazer uma medida, nós temos que fazer uma comparação, isso aqui envolve detalhes comparativos de observação, e esses detalhes estão sujeitos a alguns erros, tá certo? Então, nós vamos fazer uma medida, e aí nós podemos errar, porque na hora de fazer a observação, eu posso estar comparando, depende do observador, depende do instrumento utilizado. Então as medidas estão sujeitas a determinadas variações. Se eu medir a mesma grandeza física, né, eu posso obter para ela diferentes valores se diferentes observadores estão fazendo. Então isso dá origem aos que nós chamamos de erros na medida. Os erros é um fato, né, intrínseco à realização da medida. É um problema da realização das medidas e que em todas as áreas do conhecimento, né, a observação e a realização de medidas estão sujeitos a erros. E os erros são introduzidos, né, porque toda medida tem que ser feita através de uma comparação. E comparação está sujeita a determinadas variações. Então, isso dá origem a uma parte importante de quando nós medimos uma grandeza física, que são os erros. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os erros. Na verdade, os erros, né, eles introduzem um problema, porque os erros, na verdade, vão causar desvios, né? Então, eu tenho que saber precisamente a distância entre Rio de Janeiro e São Paulo, do início da rodovia até o fim da rodovia. E eu vou usar instrumentos de medida e eles vão ter erros. Então, a coletânea de dados que eu vou ter envolve desvios. Esses desvios são extremamente importantes na ciência, porque às vezes o desvio é tão grande que não me permite conclusões adequadas sobre aquela grandeza que eu estou medindo, né? Quando eu estou formulando o entendimento ou tentando entender uma lei básica de um fenômeno físico, esses erros, normalmente, eles causam problemas e causam desvios, tá certo? Então, nós queremos
imaginar agora um pouquinho como que esses desvios, como que esses erros aparecem. Nós não vamos aqui fazer uma teoria muito extensa sobre esse problema do erro da medida, desvios, definições, porque isso você vai ter ao longo do curso, né? O curso básico de física que você deve fazer. Mas nós temos que elaborar um pouquinho, porque sempre é bom levar em conta esse aspecto da coleta de dados, da realização das medidas. Então, quando nós realizamos as medidas, existe o problema, e esses erros que aparecem, eles podem ser de algumas naturezas, né? Existe um erro que chama o erro estatístico. Estatístico é tudo aquilo que... O erro estatístico é o erro que vem de muitas medidas. Como a gente realiza muitas medidas, às vezes a gente observa diferente, às vezes nós consideramos subdivisões do instrumento de medida que não são muito precisas. Então, quando a gente gera uma coletânea de dados, existe uma flutuação natural devido à observação. Não é? Se eu der uma régua para cada um de vocês e falar, meça o tamanho do mesmo palito de fósforo, nós vamos ter uma variedade de números associados. Portanto, o palito de fósforo mudou de tamanho para cada um. É o mesmo palito de fósforo. Porém, as medidas realizadas, devido ao efeito do observador, devido ao efeito do instrumento, geram erros, geram variações ao redor do valor real. Tá certo? Esses são chamados erros estatísticos. E eles representam flutuações importantes na realização das medidas. Mas esse não é o único tipo de erro. Nós podemos ter os chamados erros sistemáticos. Os erros estatísticos, normalmente, eles vêm devido a um grande número de medidas de observações. Tá certo? O erro sistemático, ele vem devido a algum problema na metodologia da medida ou no instrumento. Então você imagina que a gente pega uma régua, mas ela está um pouquinho defeituosa, tá certo? Ela é feita também, ela é feita comparada com o padrão, e ela está um pouquinho defeituosa. E aí o que vai acontecer? Todos nós vamos medir uma grandeza física com aquela régua um pouquinho menor do que a realidade. Então os chamados erros estatísticos, eles sempre vão um erro por mesmo lado. Ou a medida que foi realizada é um pouco menor da realidade, do valor real da grandeza, ou ela é um pouco maior, tá certo? Esses são os chamados sistemáticos. Sistematicamente você comete o mesmo erro, o mesmo tipo de erro. Os estatísticos normalmente flutuam para cima e para baixo do valor real da grandeza. Tá certo? Estão entendendo, né? Então nós estamos fazendo uma medida de uma grandeza, essa medida é importante, mas ela está sujeita a erros, e esses erros advêm de todo o processo. E eles podem ser estatísticos, podem ser sistemáticos, e tem um outro erro que a gente gosta de mostrar, que são os chamados erros grosseiros. Os erros grosseiros são erros que realmente fazem com que uma medida se desloque muito do valor das outras. Então imagine que nós estamos fazendo uma medida qualquer aí, não é? Por exemplo, nós estamos medindo o tamanho da carteira da classe. E as carteiras são praticamente iguais, então um vai lá medir que o tamanho é 20 centímetros, o outro é 20,5, o outro é 21, o outro é 22, aí aparece um e fala, não, é 29. Obviamente, ali aconteceu algum problema na hora da medida, que saiu do controle, né? Ou a sala escureceu, ou houve uma confusão qualquer, e gerou um erro que certamente faz com que aquela grandeza, aquela medida específica, se desloque muito dos valores de outras que foram realizadas. Esses são erros grosseiros. Normalmente, quando a gente olha uma coleção de dados e vê, né, um erro, um valor de medida que se destaca muito, ou é algo extremamente fundamental, ou trata-se de um erro grosseiro que precisa ser refeita a medida, ou aquele dado retirado do conjunto de valores que eu estou tentando interpretar. Tá certo? Então,
as medidas sempre seguirão com determinados erros, tá certo? Eu lembro aqui eu tenho um exemplo para dar sobre erro grosseiro, que eu mesmo vivi, que foi pedir para os alunos medirem a aceleração da gravidade. Nós vamos aprender mais tarde mais sobre a aceleração da gravidade. Então a ideia era medir o G. E eles foram lá medir. Então um apresentou 9,8 metros por segundo ao quadrado, o outro apresentou 9,6 metros por segundo ao quadrado, envolvia um pêndulo para fazer a medida e tudo isso. O outro mediu 9,67 metros por segundo quadrado. Aí apareceu um que mediu 12,8 metros por centímetro quadrado. Obviamente, essa medida aqui, ó, enquanto aqui você tem flutuações que provavelmente vêm do erro estatístico, tá certo? Porque nós sabemos que aqui em São Carlos, pelo menos o G é próximo de 9,78, mas, então você está flutuando ao redor, mas aí apareceu esse aqui, que obviamente, né, ele destoa de todo o resto, e é um erro grosseiro. E muitas vezes, saber identificar o erro grosseiro é uma coisa importante para quem lida com dados, né, experimentais, para quem quer usar os dados experimentais para elaborar uma certa teoria ou fazer uma análise específica sobre isso. Hoje em dia está na moda que a gente meça a evolução da temperatura, não só ao longo do dia, mas ao longo dos dias do ano, e ao longo dos anos da década, e ao longo das décadas do século, não é? Para poder avaliar realmente se está havendo um aquecimento global ou não. E, portanto, são coisas importantes, porque nós estamos falando de saber tirar o que é um erro daquilo que é a realidade. Normalmente o erro ele é importante para você ter significância naquilo que você mede, tá certo? Muito bem. Então, toda medida vai vir com erro, isso é inevitável. Então vamos começar a fazer algumas medidas, né? A realização da medida, ela normalmente, quando eu faço uma medida, eu uso um instrumento de medida, né? Ela necessita um instrumento, normalmente esse instrumento foi preparado de acordo com alguma comparação. Isso está sujeito a erro, obviamente, mas além disso, há um instrumento adequado para cada medida. Não é isso? A gente pode falar, bom, medir distância é medir distância, é usar régua. Não é bem assim, né? Medir tamanho é também usar régua, também não é bem assim. Normalmente os instrumentos é que vão introduzir erros ou sistemáticos ou estatísticos na nossa medida por não serem instrumentos adequados ou por não serem bem utilizados. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou medir agora aqui, tá certo? Eu trouxe dois instrumentos de medida. Eu vou medir um palito de dente. Todo mundo sabe o que é um palito de dente. E eu vou medir usando dois instrumentos. Um é o chamado paquímetro, tá certo? E o outro é a régua. Então nós vamos usar dois instrumentos de medida, um paquímetro e uma régua, para medir o palito de dente. O que eu vou medir no palito de dente? Bom, eu posso medir várias coisas. Eu posso estar interessado em medir o comprimento do palito. Então, se eu vir aqui e medir o comprimento do palito, todo mundo sabe que fazer a medida é comparar com um padrão, e comparar com um padrão é fazer isso que eu estou fazendo. É pegar o objeto, a grandeza a ser medida, aqui no caso, tamanho do palito, comparar com o padrão e ver o seu início e o seu fim. E aqui eu medi 6, eu poderia dizer 6,5 centímetros, né? Muito bem. Aí agora, então medi. Se eu medir de novo aqui, eu vou medir de novo, vou falar, puxa, talvez eu observei errado, talvez seja 6,45, né? 6,45. Então, se eu ficar repetindo a medida aqui, eu vou obter. Aí agora, então isso aqui é o comprimento do palito, né? Agora eu quero medir a largura do palito. Então eu vou pegar a régua, vou comparar, aí vou começar a ter problema.
porque eu vou olhar aqui e vou falar, puxa vida, deve estar dando aqui 3 milímetros, tá certo? Então, vamos expressar tudo em centímetros, 0,3 centímetros. Aí eu vou medir de novo aqui, vou falar, puxa vida, acho que eu errei, acho que é 2. Então é 0,2 centímetros. E aí vai, tá certo? Então estou fazendo a medida. Aí agora eu vou pegar, pra você ver, né? Então eu vou pegar agora outro instrumento, que é o paquímetro, que é um instrumento de medida mais preciso, e vou tentar medir o comprimento. A hora que eu meço o comprimento aqui, né, existe uma metodologia para se usar para fazer a medida, eu encontro 6,44. Então, 6,44. Então, usando o paquímetro agora, aqui dá 6,44. Aí eu uso de novo o paquímetro. Tá certo? Vou lá, mexo um pouquinho, ponho de novo, apertei um pouquinho mais ou menos, obtive 6,44. Então, 6,44. Então, você vê, né? Esse aqui eu já não sabia bem se era verdade ou não, estava adivinhando. Aqui eu tenho uma precisão maior. Se eu for medir agora a largura, eu vou lá, vou medir aqui, vai dar 2,1. Então, 2,1. Então, dá 0,21. Aí eu vou medir de novo a largura do palito, tá certo? Vai dar, olhando um pouquinho, 0,22, tá certo? Que é obviamente uma irregularidade do próprio palito. Então você vê, dependendo do instrumento que você usa, você pode ter uma precisão. Você vê, aqui o valor estava variando mais do que aqui, né? Então tem instrumentos adequados para medidas. Agora, vamos supor que eu fosse medir o tamanho dessa mesa. Usar o paquímetro não é adequado, não é? A régua talvez vai me dar uma precisão muito maior do que o paquímetro, porque o paquímetro é feito para medir com precisão até um certo tamanho, até um certo valor de comprimento. Acima desse valor de comprimento, obviamente, o paquímetro passa a não ser adequado. Mas como vocês viram aqui nessa medida, quando eu usei eu poderia ter até colocado aqui um número extra, não é? Tá certo? Mas de qualquer maneira, tanto o instrumento quanto o outro me levou dúvida no segundo dígito. Tá certo? Então, eu vou apagar aqui um pouquinho e vou colocar aqui. Então, nós medimos o comprimento. Se eu utilizar a régua, eu achei que era 6,45. Né? Enquanto eu medi com o paquímetro, eu obtive 6,44. Né? E esse número aqui na régua, ele já era duvidoso. E também esse número aqui no paquímetro, ele não é o mais certo. Não é? Isso faz com que a gente introduza para você o chamado algarismos significativos. Né? A ideia de algarismos significativos. Quando a gente realiza uma medida, né, eu não estou, claro, isso tudo era centímetros, mas eu não estou aqui reforçando de forma marcante ainda as unidades. Mas, ao realizar uma medida, nós observamos que nos valores numéricos, nós temos algarismos que são certos, então nós temos ali valores, nós vamos chamar de algarismos, né? Então nós temos aqueles que nós temos certeza, e nós temos aqueles algarismos que nós temos dúvida ao realizar uma medida. Tá certo? Então, e aí eu poderia, claro, quando eu comparo uma régua, eu poderia dizer 6,45, 9, mas eu não tenho certeza nenhuma a partir daquele segundo algarismo. Então, ao realizar a medida do tamanho do palito, eu observei o seguinte: esses dois algarismos aqui eu tenho certeza, né? Porque a comparação do meu padrão não deixa dúvida. Esse aqui eu já tive dúvida. Então a gente chama que esse aqui é o chamado primeiro
duvidoso da minha medida. Porque é aquele que vai depender muito da vontade, não é? Todo mundo sabe que uma régua, se eu pegar a régua, ela é dividida em milímetros. Então é fácil, ao se fazer uma comparação, obter o milímetro, mas a divisão do milímetro já é duvidosa. Eu tenho que imaginar que mais ou menos as coisas estão entre um e o outro. Então isso gera o chamado primeiro algarismo duvidoso. E eu poderia colocar aqui o outro, né? Aí é o segundo duvidoso, é mais duvidoso do que o primeiro, e assim por diante. Então, quando a gente realiza uma medida, nós costumamos dizer que nós temos os chamados algarismos significativos. Os algarismos que expressam o valor numérico dessa grandeza têm os chamados significativos e os não significativos. E o que nós chamamos de algarismos significativos são exatamente os que eu tenho certeza e o primeiro duvidoso. Tá certo? Então, o conceito de algarismo significativo, né? Então, agora nós vamos definir aqui os algarismos significativos. E para nós, os algarismos significativos são exatamente, né, os que eu tenho certeza mais o primeiro duvidoso. Então, essa é a definição dos chamados algarismos significativos. Os demais provavelmente são mais duvidosos ainda e eles ficarão muito flutuantes na medida feitas pelo mesmo observador ou por outros observadores, tá certo? Então esse é o conceito de algarismos significativos. E é extremamente importante, quando a gente expressa uma medida, ter uma ideia, né, dos algarismos significativos, porque eles é que deverão ser levados em conta para se estabelecer o valor numérico de uma grandeza que está sendo medida. Tá certo? Então, esse conceito de algarismo significativo é algo importante dentro das medidas de grandezas físicas que a gente realiza. Muito bem, mas aí não para por aí as coisas, tá certo? Nós temos que, se nós fizermos um conjunto de medidas, nós podemos extrair daí as chamadas variações da medida, né, que são flutuações que vêm, mas nós temos que, de alguma maneira, saber expressar uma grandeza de forma mais correta possível. E para expressar de forma mais correta possível, é necessário eliminar de uma forma inteligente os algarismos que eu tenho dúvida. Tá certo? Então, os que eu tenho dúvida, normalmente, eles não vão contribuir muito, e então eu tenho que saber fazer o que nós chamamos de arredondamento. Então, o arredondamento de uma grandeza que foi medida é um procedimento que eu faço para eliminar realmente aquelas coisas que eu tenho dúvida ou aquelas coisas que não vão me dar a informação adequada. Às vezes eu tenho, por exemplo, um instrumento que me permite realmente medir que o tamanho do palito de dente, tá certo? Eu posso ter um instrumento interferométrico poderoso e ele vai medir que é 6,45728 centímetros. A questão é, para que me importa tudo isso? Eu posso ter um instrumento extremamente poderoso, mas tudo isso aqui não me importa, não é? Ou, usando a régua, né, nós chegamos aí à conclusão que depois de várias medidas do comprimento do palito, nós chegamos a esse valor. Tá certo? Só que, para efeitos práticos, eu tenho que dizer o tamanho de um palito de dente na precisão de 1 milímetro apenas. Eu não preciso ir a décimos de milímetro. Então, para
para dizer qual é o tamanho regular de um palito de dente, eu quero reduzir esse número de algarismos. Então eu tenho que fazer um arredondamento. E o arredondamento tem determinadas regras. Lembre-se que esse aqui era o primeiro duvidoso. Então no arredondamento, a forma mais fácil seria falar, olha, o tamanho de um palito de dente, agora eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou expressar que o tamanho do palito de dente passa a ser 6,4 ou se passa a ser 6,5. Então, o arredondamento consiste em criar algumas regrinhas para a gente saber mais próximo de que valor eu vou chegar com, porque esse número está entre 6,4 e 6,5. Então, normalmente, quando eu tenho o algarismo, normalmente o primeiro duvidoso, tá certo? Maior do que 5, maior ou igual a 5, eu somo, né? Eu aumento uma unidade de algarismo no seguinte. Então aqui no caso, como esse número aqui é 5, a maneira de arredondar esse valor, é maior ou igual que 5, seria dizer que o tamanho é 6,5. Se por acaso aqui fosse 4, então esse número é menor ou igual a 5, eu mantenho. Então aí eu teria que manter o algoritmo. Então nesse caso, se fosse assim, seria 6,4. Se fosse o 5 aqui, seria 6,5. Tá certo? Então é um critério. Você pega o primeiro duvidoso ou aquele que você quer arredondar e verifica se ele é maior na nossa maneira decimal de expressar as coisas, né? Se ele é maior ou igual que 5, eu tenho que aumentar uma unidade aqui no algoritmo, no algoritmo exatamente que eu vou arredondar. Se for menor que 5, eu tenho que mantê-lo. Então, isso é uma regra para que a gente possa arredondar os números, né? Então, aumento mais uma unidade no número que eu vou arredondar, tá certo? Então, isso eu diria assim, uma regra simples para que a gente expresse os números de uma forma adequada, não é? Então, se a gente for fazer uma medida, por exemplo, carga do elétron ou do número π. O número π é uma grandeza, porque é a razão, né? É a razão entre o perímetro pelo diâmetro, não é isso? Do círculo. Então, se eu for medir o número π, é 3,1416 e mais um monte, né? Então, se a gente pegar o número π, 3,1416 e vai. Então, dependendo aonde eu quero arredondar, se eu quisesse expressar esse número π com 3 casas decimais, como que seria? Então, se alguém fala, me expresse o número π com 3 casas decimais. Então, vou ter que parar aqui. Se eu for parar aqui, eu vou ver o seguinte, ele é 6, então ele é maior que 5. Então, para expressar o número π com 3 casas decimais, seria 3,142, porque esse número, 3 casas decimais, 1, 2, 3. Como esse aqui é maior que 5, então no arredondamento, eu pego e mantenho aumento de uma unidade e esse algarismo. Se eu pedisse para você expressar o número π com 2 casas decimais agora, como que seria? Se eu pegar o número π e quero expressar com 2 casas decimais, eu vou ter que arredondar a partir daqui. Esse número é 1, então não faz sentido, eu manteria só 3,14. Tá certo? Então essas regras básicas do arredondamento e que elas são muito interessantes e importantes na física, porque senão você carrega números desnecessários e que não trazem informação. Normalmente os números duvidosos não são aqueles que vão trazer a maior informação possível. Se a informação estiver lá, eu tenho que ter instrumentos de medida mais precisos para poder realizar a medida, como é o caso de usar o paquímetro e a régua, tá certo? Na realização dessas medidas. Tem mais um detalhe que a gente gostaria de falar sobre expressar grandezas, esse detalhe
vem na chamada notação. É isso. E eu vou falar um pouquinho da chamada notação científica para grandezas. A notação científica, ela é uma forma adequada de expressar números. Em física, às vezes a gente lida com números muito grandes, tá certo? Eu vou pegar um exemplo para você. É o número de elétrons que tem no universo. O número de elétrons que tem no universo é extremamente grande e é chamado número de Eddington. Arthur Eddington, né, um físico, ele conseguiu fazer uma teoria e expressou qual era o número de elétrons que tem no universo. E o número de elétrons que tem no universo, imagine, é um número muito grande. É um número que, se eu fosse escrever esse número aqui, eu gastaria, só para você ter uma ideia, eu escrevi esse número aqui numa folha de papel, para você ter uma ideia de que ele envolve muitos algarismos, tá certo? Olha só quantos algarismos ele envolve. Então ele começa aqui, 15, eu não sei nem dizer se é milhões, trilhões, quadrilhões, porque é muito grande. Esse é um número muito grande. Ele é 15, 7, 4, 7, 7, 2, 4, e vai. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem praticamente 30 casas aqui para serem consideradas. Essa é uma grandeza cosmológica, né? Tem um interesse por aí. Só que é um número grande, não dá para expressar esse número. Quem que vai escrever aqui todos esses algarismos? Quem que vai escrever? Não é? É muito algarismo. Então a gente usa a notação científica. Esse número pode ser escrito de uma forma mais simplificada, como sendo 2 vezes 136 vezes 2 elevado a 256. Eu sei que ainda é uma forma inconveniente de escrever, mas é muito melhor do que colocar aqui o número de dígitos que eu preciso. Tá certo? Então você vê, tem formas de expressar o número. E é isso que a gente usa na notação científica. Às vezes é interessante que a gente use números adequados para formas adequadas e principalmente usando potências para os números grandes. E isso consiste a chamada notação científica. Tá certo? Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês é a velocidade da luz. A velocidade da luz, tá certo? Ela é o número C, né? Que eu vou aproximar, é 300 em termos de metro, né? 300 milhões de metros por segundo. Tá certo? É um número grande, né? E cada vez que eu for escrever a velocidade da luz, esse número aqui é muito grande para ser escrito. Então, a ciência gosta de escrever 3 vezes 10, né, conta o número de zeros, a 7 metros por segundo. Essa é a notação científica, né? É uma forma de você escrever, né, de uma maneira mais agradável as grandezas, principalmente aquelas que têm vários algarismos, que têm também tamanhos grandes quando expresso nas unidades que nós estamos acostumados. E normalmente esses números, eles são, quando você escreve em notação científica, você tem formas adequadas de poder expressar a ordem de grandeza. Porque todo mundo tem que saber que a ordem de grandeza é 10. Isso aqui é a chamada ordem de grandeza, tá certo? A notação científica permite que eu tire a chamada ordem de grandeza. Se alguém te perguntar qual é a ordem de grandeza, você tem que falar, é da ordem de 10 milhões, não é isso? É 10 a 7. Essa é a ordem de grandeza da velocidade da luz.
E quando a gente expressa em notação científica, que é utilizar essa forma com potências de 10, nós podemos adequadamente aprender a tirar as ordens de grandeza. Eu posso dar um outro exemplo aqui. A distância entre São Carlos e São Paulo, só para você ter uma ideia, a distância entre São Carlos e São Paulo, alguém foi lá. São Carlos, para quem não conhece, interior do estado de São Paulo, e a cidade de São Paulo. Poderia ser aí Rio Petrópolis, poderia ser Rio Caxias, é a mesma coisa. Então a distância é 256, não é? 250 quilômetros. Essa é a distância, medida de centro a centro, da cidade de São Paulo até a cidade de São Carlos. Se você quiser expressar isso em quilômetro, seria melhor escrever 2,56 250 vezes 10 ao quadrado de quilômetros. Tá certo? E na maioria das vezes, esse monte de algarismo aqui não vai ter um significado. Então eu posso dizer qual é, aquela aproximação que a gente falou. Vamos fazer um arredondamento. Então se eu ficar com duas casas decimais, seria 2,56 vezes 10 ao quadrado quilômetros. Ou se eu quiser expressar em metros, 2,56 vezes 10 à quinta metros. Tá certo? Então, essa é a forma da gente expressar pela chamada notação científica, que é colocar em termos de potência de 10, A gente conta as casas decimais e expressa em potência de 10 a grandeza. Mas aí eu posso perguntar qual é a ordem de grandeza, que é aquilo que eu vinha falando para vocês. E quando a gente vai olhar a ordem de grandeza, nós sempre temos que expressar em notação científica. Então eu vou pegar uma grandeza qualquer e expressar em notação científica. Ela deve ser um valor aqui, que eu vou chamar de alfa, vezes 10 elevado a n, Essa é a grandeza, onde alfa é um valor numérico que está aqui na frente. Então, para determinar a ordem de grandeza, normalmente nós olhamos o valor numérico. Então, eu vou olhar esse alfa e vou comparar ele com a raiz quadrada de 10, que é 3,16. Se esse número for maior ou igual, a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. Tá certo? Se o alfa for menor do que 3,16, então o valor da ordem de grandeza é o próprio 10 elevado a n. Então, quando eu expresso uma grandeza em notação científica, e obviamente expressar em notação científica, pessoal, tem um detalhe que eu quero dizer, porque o valor aqui tem que sempre ser maior que 1, tá certo? Expressar uma grandeza em notação científica não significa colocar 0,3, tá certo? Vezes 10 a 10. Significa 3 vezes 10 a 9. O número alfa sempre tem que ser maior ou igual que 1. Quer dizer, você não pode expressar aqui um número menor que 1 na notação científica. Não é conveniente expressar. Tá certo? E se você obedecer isso, fazendo ou escrevendo o número em notação científica, então lembre-se, o alfa aqui, você quer que sempre seja maior que 1, então não importa, você sempre tem que ajeitar, expressar isso em potências de 10 com o alfa maior que 1. Essa é a forma correta de usar a notação científica. E uma vez que você faz isso, a ordem de grandeza sai naturalmente, porque basta você olhar o valor dessa grandeza e ver se ele é maior ou igual que 3,16 ou menor do que 3,16. Se ele for maior ou igual, a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. Você tem que aumentar uma unidade aqui. Se ele for menor, ele mantém a ordem de grandeza na potência que você está colocando. Então deixa eu dar um exemplo, Vamos dar um exemplo aqui. Aqui embaixo eu vou fazer um exemplo. Imagine que nós medimos lá a distância São Carlos-São Paulo e deu 2,56 vezes 10 ao quadrado de quilômetros. Qual é a ordem de grandeza dessa medida? Bem, 2,56, você não pode expressar isso
como 0,25610 a terceira. Você não pode fazer isso. Isso aqui não pode fazer, porque a notação científica exige que você coloque aqui um número maior que 1. Então, feito isso, eu venho aqui e olho esse número. Esse número é maior ou menor que 3,16? É menor. Portanto, a ordem de grandeza da distância entre São Carlos e São Paulo é 10 ao quadrado. Mas vamos supor que agora eu vou olhar a distância entre São Carlos e Santos. Se eu olhar a distância entre São Carlos e Santos, eu vou obter 3,78 vezes 10 ao quadrado quilômetros. Bem, a ordem de grandeza agora da distância entre São Carlos e São Paulo mudou, porque 3,78 é maior que 3,16. Portanto, a ordem de grandeza de São Carlos até Santos seria 10 ao cubo, 10 à potência 3. Então, as grandezas que a gente mede têm forma adequada de ser expressa e tem caracterizações que são interessantes, como é o caso da ordem de grandeza, e é muito usado. A ordem de grandeza é sempre muito utilizado para as medidas. Certo? Bom, vamos falar agora um pouquinho de unidades. Existem muitas grandezas, existem muitas unidades, mas existem algumas que são mais fundamentais. Eu vou falar apenas de 3 unidades e como são definidas. Então eu vou falar da unidade de distância, que é o metro. Tá certo? Eu vou falar, então essa aqui é a unidade de distância. Então, internacionalmente, nós adotamos o metro como unidade de distância. E o metro, a maneira de definir a unidade, porque todo mundo que vai comparar e fazer a distância tem que ter agora um metro para poder comparar, para que todo mundo fale a mesma linguagem, né? E o metro ele foi definido por um tempo como sendo 10 a menos 7 da distância entre o Polo Norte e o Equador. Tá, isso era uma definição do metro baseado nas dimensões do planeta, nas dimensões que nós vivemos. E depois isso evoluiu, porque isso não era adequado, e aí o metro passou a ser definido como distâncias, oscilações eletromagnéticas de uma certa luz que o átomo de criptônio ele emite. Então, a definição básica do metro, tá certo? Antes, no século XVIII, era uma definição que a gente fazia baseado na distância. Isso gerou um padrão de platina, o pessoal foi lá e conseguiu fazer uma barra de platina, que eles achavam que era o mais próximo daquilo que eles tinham definido como padrão, que era 10 a menos 7, né? Se eu pegasse a distância do Equador até o Polo Norte e dividisse por 10 milhões de pedacinhos, isso seria o metro. E aí então alguém fez um melhor que pôde e definiu um padrão de platina e perceberam que era muito mais fácil comparar as coisas com aquela barra de platina do que ficar medindo toda hora a distância entre o Polo Norte e o Polo Sul. Em 1960, essa definição mudou, passou a ser a frequência de uma linha do criptônio, como eu falei para vocês, tá certo? E mais recentemente mudou mais uma vez e passou a ser a distância percorrida pela luz, tá certo? Porque a velocidade da luz foi medida tão bem que ela pode ser usada como definição. Então a distância que a luz anda durante um certo período, que é 1 sobre os 300 mil, né? Isso define 300 milhões, né? Isso define o metro. Mas o metro é uma unidade de distância extremamente importante e o padrão de metro é hoje definido como, na prática, ele é utilizado ainda como um determinado número de oscilações da linha do criptônio, porque se você pegar a radiação que vem de qualquer coisa, ela é uma oscilação, né? E uma forma de criar uma distância é ir somando os comprimentos de onda. Então eu pego, somo
definição de comprimento de onda que vai de um mínimo a outro. Então eu vou somando. Quando eu somo um determinado número enorme desses são 9, se não me engano, deixa eu ver quantos são. Por definição, seria 1.650.763 vezes a oscilação da linha eletromagnética da luz, né, emitida pelo criptônio, e eu formo o metro. Essa era a definição usada em 1960, que coincidia bem com o padrão de platina. Aí depois veio uma outra medida, que era a distância percorrida pela luz em 1 sobre 2,999999, que é a velocidade da luz. Então, definia o metro a partir da distância. Na prática, continua sendo as medidas das oscilações do átomo de criptônio, a radiação emitida pelo átomo de criptônio, porque é uma coisa mais fácil de medir. Então, se você for lá no Inmetro, né, em Xerém, você vai ver que eles medem o metro, eles conseguem medir interferometricamente essas oscilações da luz e definem o metro. Depois do metro, que são distâncias, nós temos a massa. E a massa é o quilo, né? Então o quilograma é a medida de massa. Essa é complicada e ela também foi definida a partir de uma massa padrão. Existe um bloco lá na França, né, que é o bloco padrão, que é o que eles chamam de 1 quilo. E aí você tenta comparar essas medidas. A medida de massa é uma das medidas, definir a unidade de massa com precisão, ou seja, definir o que é 1 quilo, é hoje um desafio importante da ciência, principalmente da física, porque você tem que agora usar a tecnologia. Então eles estão querendo determinar a partir do acúmulo de número de átomos num certo bloco de silício. Mas até agora ainda não chegou-se a essa definição. Então nós temos um bloco de platina que tem que ser cuidado adequadamente para que ele não varie no tempo e que a gente continue tendo a definição do quilo. E finalmente a definição de tempo, que é o segundo, tá certo? O segundo é medida de tempo e isso é definido, o tempo hoje é a grandeza mais bem definida que nós temos, porque ela é definida através do padrão atômico. Os átomos, eles têm a sua nuvem eletrônica lá dentro e ela é excitada com radiação numa frequência muito bem determinada. Então você indo lá e vendo um determinado átomo, que no caso aqui é o átomo de césio, e ver como que você consegue interagir a radiação com ele, você define frequência e o inverso da frequência, define o tempo. O padrão de tempo hoje é fantástico. A precisão dele, a maneira de reproduzir, tudo isso, talvez seja das unidades fundamentais, que são essas três, né? É a unidade mais bem estabelecida, mais bem medida. Por isso que muitas coisas passam a depender da unidade do tempo. GPS, telecomunicação, né? Toda a comunicação por celular, tudo isso, em algum lugar tem um relógio atômico, um padrão de tempo, sincronizando todas as informações e assim por diante. Então, essas são as três grandezas básicas, as unidades básicas que a gente tem que usar. Obviamente existem as subunidades. O metro pode ser dividido em 100, né? E aí eu tenho centímetro, ou ele pode ser dividido em 1000, eu tenho milímetro, ou ele pode ser multiplicado por 1000, aí eu tenho quilômetro, e aí vai. Da mesma maneira, o quilo pode ser dividido por 1000, aí eu tenho a grama, ou então eu posso multiplicar por 1000, aí eu tenho a tonelada, e o segundo também, eu posso multiplicar por 60, aí eu tenho um minuto, aí eu posso multiplicar por 60 de novo, aí eu tenho a hora, e aí assim vai. Então, essas unidades padrões, elas são as fundamentais, né? E a gente tem que expressar todas as grandezas físicas com base nessas unidades. E com isso, tá certo? Nós temos um elenco de unidades para expressar as grandezas físicas e muitas das grandezas vão depender dessas. Mas tem algumas outras aqui que nós deveríamos adicionar. Por exemplo, carga elétrica. A carga elétrica, ela não consegue ser expressa por essa. Então, eu tenho que ter uma unidade para carga elétrica. Temperatura. A temperatura
também ela precisa ter uma unidade, porque ela não pode ser expressa, ela até pode se eu introduzir a constante de Boltzmann, né? Como a gente vai ver no curso, que é a definição de temperatura, nível de energia molecular e assim por diante. Mas essas são, eu diria, as unidades que nós temos que trabalhar nas grandezas que nós vamos usar durante o nosso curso.